Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o 42º episódio do nosso Bluecast e com um convidado que particularmente, eu vou fazer um disclaimer breve sobre, porque eu acho que isso precisa ser mencionado, que para mim é um marco muito importante. Você, ainda como ECAM, lá atrás, foi uma das primeiras entidades que acreditou no nosso trabalho no Brasil e uma das parcerias de mais longa data que a gente tem. Então, é com uma honra tremendíssima que eu quero apresentar o Túlio Lisboa, que é o nosso candidato de hoje. Gostaria que você falasse brevemente sobre você para que a galera te conheça, cara. Muito legal. Primeiramente, muito obrigado pelo convite de estar aqui compartilhando um pouquinho sobre a nossa trajetória, principalmente nossa parceria, né? Uhum, E quem é o Túlio, né? Hoje o Túlio é um homem de 27 anos, uhum. head do time de performance da Commerce Growth, mas começou essa trajetória lá atrás, dentro da ICANN, assim como você trouxe aqui, né? E é legal que dentro da ECAM, todo o caminho, né, eu acho que me trouxe até aqui, veio muito dos frutos desse começo de trabalho. E o porquê de eu acreditar na Blue foi muito por conta dos professores que eu tive na minha vida no começo da ECAM, que foram pessoas que também acreditaram em mim. E por causa deles, hoje eu estou aqui sentando e compartilhando um pouco desse conhecimento com vocês. Então, hoje, o meu maior desafio, além de entregar case para as marcas que a gente trabalha, eu acho que é trazer mais pessoas com a gente, é trazer mais parceiros que eu acredito no mercado. E quando eu acredito, eu brigo mesmo por vocês e a gente faz acontecer, né? Agradeço imensamente por essas palavras. De verdade, eu me sinto particularmente tocado por isso, porque realmente acreditar é o que faz o negócio prosperar. A gente precisa ter parceiros, a gente precisa dar essa credibilidade, estar junto, resolver problemas, crescer, e a gente só consegue fazer isso com parcerias de verdade. Por isso eu te agradeço imensamente por essas palavras, cara. Agora, eu tenho uma curiosidade. Já abri aqui com uma Diga, vamos lá. curiosidade. Você não é formado na nossa área, não é mesmo? Não sou. Conte-nos a respeito. Eu acho que essa é a pergunta que todo mundo me faz quando me conhece até hoje. E é muito engraçado porque até esse ano especialmente, já dando um spoiler, vou fazer meu mestrado em marketing digital. Legal? Mas eu nunca tive curiosidade de estudar o marketing digital em si e nem marketing. Quando eu vim do interior do Rio de Janeiro para morar na cidade do Rio de Janeiro aos 18 anos e comecei a estudar engenharia de produção. Coloquei na minha Uau. cabeça que eu ia ser investidor. Falei, cara, vou ser investidor, é isso, Uhum. ponto. E entrei na ECAM. A ECAM só existiam os sócios, eram 4 sócios, o Lucas, o Bruno, a Daniela e o Leonardo. Uhum. E eles precisavam de um estagiário lá para ajudar no operacional da coisa, né? E eu precisava de emprego, moleque, 18 anos, acabei de morar na capital do Uhum. Rio. Eles falaram, cara, vem pra cá. O que você sabe fazer? Eu, nada. Sabia fazer nada. E foi quando eu comecei a conhecer um pouquinho de marketing digital. Uhum. Então, tudo que eu fui aprendendo no marketing digital foi fazendo. Que E ao legal. longo do caminho, tudo veio contribuindo quando a gente começou a ter parcerias com Google, com Facebook, com parceiros como a Blue, que ministravam cursos sobre a plataforma, sobre mercado, e eu vim aprendendo sobre marketing dessa forma. Que legal. Só que tem um ponto que é muito curioso na história toda, que eu joguei engenharia de lado, né? Fui estudar Hum. economia, que foi onde eu me formei na UF e tudo mais. E eu nunca abandonei o lado de exatas, porque, no meu ponto de vista, marketing digital é muito numérico. É Sim. sobre você entregar resultado. Então, se você consegue desenvolver bem uma base matemática ali, um conhecimento numérico sobre toda a economia que a gente trabalha, eu acredito que faz muita diferença. E foi por isso que eu acreditei muito no meu campo de estudo e eu trouxe ele comigo até aqui. Que legal, Só que cara. hoje chega um momento que eu falo, eu quero olhar um pouquinho para o lado, eu quero estudar outra coisa, vamos Uhum. agregar mais conhecimento. Então, sim, não sou formado em marketing e todo o conhecimento que eu tive do lado do marketing veio muito acompanhado de todas as parcerias que a gente construiu ao longo do Que caminho. legal, cara. E Ah, na estrutura inicial, quando você entrou na Ecan, então, que você falou que eram sócios, você tinha acesso a eles diretamente. Então, além dos parceiros que te promoviam cursos para você se desenvolver, você sim. aprendia diretamente hands-on com os sócios.
Exatamente, o que foi uma grande escola. Uhum. E até hoje a minha maior expertise é um concorrente de vocês, que eu não vou falar qual é, né? Se quiser falar também, Mas fica à que vontade. A gente não tem essa, não. Tem espaço para todo mundo. tá certo, que é o próprio Google, né? Enfim. Uhum. E foi o primeiro canal que eu comecei a operar. E o meu maior professor, que até hoje eu ainda consulto, é o Bruno Costa e o Lucas Souza. Eles Uhum. não estão mais hoje na empresa, eles têm outra empresa e tudo mais, mas que são caras feras no mercado também. Uhum. E tem uma base de conhecimento gigante. Então, tudo que eu aprendi sobre plataforma, e principalmente, eu acho, como conhecer uma plataforma, que a Uhum. partir do momento que você aprende a conhecer uma plataforma, você opera qualquer coisa. Uhum. E esses caras me ensinaram muito, muito mesmo. E com isso eu consegui desenvolver tudo até hoje, né? E aí, olhando então nessa perspectiva lá de trás, quando você iniciou no mercado, mudou muita coisa? Olha, eu acho que o mercado muda todo mês, Gabriel. E é o maior desafio. Uhum. Mas eu acredito que quando você tem um espírito ali curioso da coisa, você se entrega. Uhum. Porque até hoje eu lembro quando eu comecei a fazer marketing digital, existia só um canal forte no mercado. A gente tinha uma maneira de operar que a gente não faz mais hoje de forma alguma, sabe? Uhum. A gente tem muita tecnologia, a gente tem inteligência artificial, tem muito mais informações para a gente trabalhar e assimilar que a gente não tinha no passado. Uhum. E certamente hoje é mais assertivo. Então a forma como a gente trabalha hoje, de forma alguma, se conversa com 10 anos atrás. Incrível, cara. Isso é muito real porque uma das partes, assim, pegando o que você falou mais cedo com o que você acabou de falar, né? Dados, informações, e isso é extremamente importante para a tomada de decisão. Então você pega a sua formação, que é uma formação mais exata, e coloca isso como prática para entrega de resultado dentro de marketing, mas que é 100% voltado à tal da performance, números. Então as Exato. coisas convergem, né? E Sim. aí, lá de trás, então, você iniciou como estagiário, como que foi a sua trajetória ali dentro? Que tipos de experiência você teve in-house, como que você foi evoluindo? E isso por curiosidade de falar para as pessoas que hoje, por exemplo, talvez Sim. sejam estagiários dentro de agências e também almejam evoluir. Como que foi esse seu crescimento? Porque hoje você é partner e head. Então, Sim. começou como estagiário e chegou no topo da cadeia hierárquica do negócio. Como é que foi essa ascensão? Cara, foi muito doido, eu confesso. E eu acho que somente ano passado que eu parei pra pensar em tudo que aconteceu até aqui, sabe? Porque eu acho que uma das coisas que mais me ajudado nessa trajetória toda foi a minha cara de pau e a minha curiosidade. Eu Que nunca tive legal. vergonha de perguntar, porque eu não sabia da coisa. E uma das coisas que eu mais aprendi é, se você tem acesso ao sócio da empresa, se você tem acesso a quem está liderando esse time, provavelmente essa pessoa tem o conhecimento a ser compartilhado com você. Então seja humilde o suficiente de falar que você não sabe e pergunte sobre. Então, lá no começo da ECAM, eu dei muita sorte nesse sentido, porque era uma agência muito pequena, então só Uhum. existiam os sócios, e eu tinha a oportunidade de trocar diretamente com eles e saber de tudo o que estava acontecendo. Então, o meu desenvolvimento ali de conhecimento acabava não sendo só mídia, porque Uhum. eu ouvia eles conversando sobre o negócio, sobre o que eles esperavam, sobre como eles estavam desenhando. Então aquilo já ia criando uma pulguinha ali atrás da minha orelha, sabe? E me mostrava que eu poderia fazer mais do que eu estava fazendo ali. Então, as coisas acabaram acontecendo de uma forma um pouco natural. Claro que teve muita entrega, teve muito trabalho. Não vou falar que a gente é super fácil você virar de estagiário a sócio da empresa. Uhum. Cara, não é fácil. Mas é possível se você tá afim, se você tem curiosidade. Eu acho que principalmente aproveitar as oportunidades que a vida vai desenvolvendo para você ao longo do caminho. E a ECAM foi uma escola para mim nesse sentido. Então, quando começou a expandir o time, surgiu a vaga de analista, a gente vai pro mercado, a gente vai contratar. Eu era o primeiro a levantar a mão e falar, cara, eu posso, sabe? Uhum. Olha, Tô vamos aqui. tentar aqui, tô aqui. E foi assim para todas as oportunidades que iam surgindo dentro de casa. Eu confesso que a única que eu balancei um pouquinho foi dentro da ICANN ainda, quando eles me convidaram a ser sócio da empresa de fato e assumir a liderança do time de performance, né? Hum. Porque eu pensei muito, eu falei,
Nossa, na época eu acho que eu tinha 24 anos, eu acho que, enfim, de A mesma 23. idade que eu tinha quando a gente abriu a Blue. Cara, é uma responsabilidade absurda. E eu falei, eu só tenho 5 anos de mercado, o que que eu vou Uhum. fazer aqui? Só que ao mesmo tempo eu olhei pra trás e falei, olha, eu tô recebendo esse convite agora porque eu topei fazer tudo que apareceu ao longo do caminho. Então eu vou topar também, vou pagar Uhum. pra ver, vamos ver o que vai acontecer. E foi assim que a coisa aconteceu pra mim, sabe? Então, teve muito trabalho, teve muita dedicação, mas eu acho que principalmente existiu muita gente ao redor disso tudo. Não fiz nada sozinho. Então, desde os sócios que abriram as portas para me contratar como estagiário, até grandes clientes que eu pude desenvolver junto, né? E tem uma marca especialmente que eu sempre falo dela para todo mundo que eu converso, que é a Levis. Uhum. Então, a Levis, desde quando chegou no Brasil, a gente desenvolveu o site da Levis, a gente criou mobile, a gente criava tudo de Levis, não só mídia, CRM, conteúdo, criação. E foi Levis que trouxe a Ecam para o mercado e que fez tudo acontecer, o que acontece até hoje com a gente, sabe? Então, conseguir também detectar esses momentos que você vai conseguir aprender com o lado de fora, com parceiros que chegam, acho que é essencial nessa trajetória, sabe? Cara, e até perguntar sobre isso justamente. Não só internamente, que obviamente já foi uma escola para você, mas para você falar de projetos que você tocou ao longo da sua trajetória e o como que foi. Porque aqui eu quero pegar duas perspectivas diferentes. O Túlio do começo, que participava do processo como alguém operacional, então é um tipo Sim. de participação, e depois o Túlio, conforme houve a evolução, ajudando as tomadas de decisão do negócio. Você consegue dar exemplos pra gente de situações que você enfrentou? Sim, sim. Até recordando aqui de Leves, eu acho que tem um caso muito legal, porque na época de Leves eu era analista de mídia, né? Uhum. Analista júnior de mídia. E uma das coisas que eu mais gostava de fazer era participar das reuniões, até acho que eu não era, que eu não era chamado, sabe? Eu me oferecia para ir para reunião. Uhum. Eu lembro que uma vez a gente foi receber o VP da Leves aqui no Brasil, lá em Copacabana. E eu falei, cara, o que eu vou fazer nessa reunião? Eu não Uhum. tenho o que falar, mas as pessoas vão ter o que falar e provavelmente eu vou conseguir absorver algum conhecimento. Então, isso refletia no meu trabalho para operar isso de uma forma um pouco melhor, porque eu entendi o negócio do cara, eu entendi a marca dele e com quem ele queria falar. E isso, no final do dia, me ajudava a operar um pouco melhor a mídia. E legal demais a empresa te dar essa abertura também, né? Porque não são Sim, todas as empresas que vão falar, poxa, eu vou receber o VP e aí tem um analista júnior querendo participar da reunião que teoricamente não agregaria nada naquele momento, mas para você sim. eles te propiciaram estar aqui, te proporcionaram estar ali e você absorveu o conteúdo para poder crescer. Isso é sensacional. Sim, sim. Quando eu falo que eu tive muita sorte também ao longo do caminho. E tem uma pessoa em especial que é a Daniela Aquino, que é a atual CEO da Commerce Growth. Uhum. E eu aprendi muito com ela ao entender o outro e principalmente dar oportunidade para o outro poder desenvolver com você. Porque ao longo de toda a trajetória, todos os nossos clientes, eles acabavam se tornando mais do que um simples cliente. Uhum. Porque a gente sentava para tomar um café junto, a gente entendia mais do que o negócio, a gente entendia a pessoa, qual era o Uhum. desejo da pessoa, até aonde aquela pessoa queria ir. E isso sempre ajudou a nossa operação de ponta a ponta. Parece bobo, parece desconexo, mas se você só fica sentado na sua cadeira olhando para aquela tela ali e não consegue entender do negócio e quem está do outro lado, você não vai, sabe? É difícil. No episódio anterior a esse, que a gente gravou com o Bruno, que foi uma das pessoas até que teve uma trajetória dentro da própria Blue, ele falou uma coisa muito interessante, que é que por trás de todo CNPJ existe um CPF. E isso é Sim. real. A gente muitas vezes, como negócio, busca se conectar com o CNPJ, quando na verdade aquilo é o desejo de uma pessoa também. Então, se você aprende sobre ela, ela diz muito sobre o negócio, né? E você consegue trazer mais resultado indo para o que a pessoa quer e deseja, né? Sim, exato. Isso faz muita, muita diferença. E falando em questões de mudança de papel, o como é sair do operacional para passar a gerir pessoas?
Olha, isso foi um dos maiores desafios da minha carreira e sem dúvidas é até hoje. Eu imagino que vai ser pro resto da vida. Ah, hoje eu brinco muito dentro de casa com todo mundo ao meu redor. Eu falo, cara, pode chegar qualquer desafio profissional, qualquer estratégia para ser construída que eu mato no peito, a gente vai dar um jeito de fazer. Agora, quando o assunto é gerir pessoas, o buraco é muito mais embaixo. Uhum. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar que o meu primeiro ano como gestor, ele foi desastroso. Desastroso. Mas se tem uma coisa que me ajudou muito, que me ajuda até hoje, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de ouvir o outro lado. Por mais que eu faça todas as besteiras ao longo do caminho, depois que a coisa acontece, eu viro e falo, cara, e aí, o que que você achou? O que que Uhum. aconteceu? Então, quando a gente fala dessa mudança de papel de um para o outro, eu acho que o que mais muda quando você sai de uma operação para você ir para um cargo de gestão é você aprender a ouvir cada vez mais o outro. Só que no começo eu tinha isso muito dentro de mim, só que eu esqueci que uma parte que se conecta com isso e que naquele momento eu não conseguia colocar em prática, é que, além do ouvir o outro, você precisa ter alguma atitude para falar que você está ouvindo o outro. E aí a coisa começa a funcionar. E Uhum. quando você consegue entender isso, a gestão ela começa a ficar um pouco mais fluida. É claro que você não pode esquecer o que você tem como objetivo de negócio, porque o Sim. negócio precisa funcionar, o negócio precisa ficar de pé para acontecer, mas acredito fortemente que o meu maior desafio como gestor até hoje é entender as pessoas que estão comigo. E como é que foi a virada de chave no sentido de quando a gente tá no nível operacional, o resultado ele depende da gente, no sentido de a gente tem o escopo muito bem definido do que você tem que fazer, né? Então você como um operador de mídia, por exemplo, não necessariamente você foi um operador de mídia, mas só, por exemplo, fazer sentido, Sim, você sabe que você tem que gerar um determinado ROI para determinada marca, mas o plano ele já vem pronto para você, você vai pegar aquilo, colocar na ferramenta e acompanhar. A outra parte é fazer com que as pessoas entreguem o resultado por você. Como é que foi essa sim. virada de chave? Tipo, não sou eu que vou operar diretamente. Eu vou operar as pessoas que vão gerar o resultado. Sim. Cara, isso é muito doido, o Gabriel, porque até hoje é esse desafio de entender como o outro funciona. E quando você imagina ali um quebra-cabeça que é a nossa empresa, né? Cada pessoa faz parte de um processo e aquele processo faz sentido para o todo acontecer, mas essas pessoas elas não são iguais, elas não trabalham na mesma velocidade e o que motiva uma não motiva a outra. E fazer um mapeamento de todas elas é um desafio, mas é extremamente necessário para ter um negócio saudável, para deixar o negócio de pé, sabe? Uhum. Então é um ponto ali muito importante para ser olhado. E deixa eu te falar, olhando lá pra trás, provavelmente parte da resposta eu já sei porque você já entregou, mas você tinha alguma grande referência quando você começou lá atrás? Tipo, um herói que você olhava e você almejava ser essa pessoa e por quê? Sim, sim. E tenho até hoje, na A verdade. mesma ou trocou? A mesma Que pessoa. legal! É. E é foda do mercado de marketing, mas uma coisa que mais me chamou a atenção até hoje é. Eu tenho uns tios que foram uns anjos na minha vida. E a trajetória tanto do meu tio quanto da minha tia se assemelham muito ao que eu acredito enquanto profissional, sabe? Uhum, Foram pessoas também que desenvolveram muito bem em suas carreiras ali, desde cargos operacionais até cargos gerenciais e societários. uhum. E foram pessoas muito humanas do começo ao fim. Então, quando eu olhei e entendi que isso é possível ser feito e principalmente é possível você fazer isso e mudar e ajudar as pessoas a mudar ao seu redor, isso me encantou. Então, quando eu entrei na ECAM, eu sabia que só tinham 4 sócios, mas o meu Uhum. objetivo, desde quando eu entrei na ECAM, era virar sócio da empresa. Você já entrou com esse Eu já objetivo. entrei sabendo que eu queria ser sócio da empresa. Que Já entrei com esse sensacional. objetivo. Eu falei, eu acho que aqui a minha trajetória vai estar concluída quando eu me tornar sócio. Acho que Uhum. depois que eu fizer isso, eu posso pensar em outra coisa. Então, a empresa foi desenvolvendo, foi acontecendo. E ao tempo todo eu olhava para os meus tios e ficava, não, eles já me mostraram que é possível, dá Uhum. pra fazer. Então, até hoje eles ainda são minha inspiração quando eu falo de profissionalismo, sabe?
Acho muito legal. E aí a gente tá falando quando você tava numa média aí de uns 18 anos, se você entrou na ECAN, 18 anos, 18 anos. você já entrou na ECAN sabendo que você queria ser sócio. Sim. Que tipo de background você teve com 18 anos para ter essa maturidade? Eu acho que foi mais a minha ambição e a curiosidade, e certeza, a vontade de mudar a minha vida e principalmente ter a minha independência financeira do que qualquer outra coisa. Porque eu vim do interior do estado do Rio de Janeiro, uma Aham. cidade de 27 mil habitantes. Então, quando a gente fala de experiência, lá eu não desenvolvi muita coisa. Uhum. Então, meu espelho eram os meus pais e os meus tios, né? E o que eu via falar sobre o mundo. Então, quando você chega em uma cidade maior, você vem pensando que é uma coisa e não é. E você pode se perder ou não ao longo do caminho, você Uhum. consegue fazer essas escolhas. Então, com 18 anos, eu falo que eu só tinha um sonho. E depois o resto eu aprendi a desenvolver ali ao longo do caminho, porque você vai conhecendo realmente como a vida é. Mas você sabe que é uma coisa interessante? Por que que eu quis tocar nesse assunto em específico? Porque você falou, eu brinco que com 18 anos eu tinha só um sonho. Eu vejo muitos jovens, 18 até mais de 20 anos, que ainda não sabem o sonho que têm e demoram para descobrir. E isso faz Uhum. com que os resultados que a vida possa trazer para essa pessoa tardem. Porque quanto mais você demora para encontrar seu propósito, mais tarde você vai se dedicar efetivamente para isso acontecer. Por isso que eu quis focar nesse Sim, assunto em específico, porque, cara, a sua trajetória, ela não é por acaso. Você trouxe elementos no decorrer da sua fala que são muito interessantes. Então, lá com 18 anos você já tinha o objetivo claro para você, eu quero ser sócio aqui. Com 24 você atingiu, o sim, que é um marco muito interessante. sim. Você atingiu. Desde o começo você, sou curioso, fui atrás, queria participar de coisa que não me cabia, porque você queria expandir a sua linha de conhecimento para você poder absorver mais coisa. Então, quando você fala um outro termo que você usou, tive sorte no decorrer do caminho, eu imagino que Sim. você teve esforço pra caramba pra ter sorte. Sim, sim. É o famoso correr atrás da sua sorte, né? Sim, Que até hoje acontece. E desculpa te cortar, não, mas de forma até alguma. lembrei de um episódio aqui que foi muito interessante, também com Leves. Eu falo, Leves me ensinou muito. Eu lembro que antes do VP chegar, a gente ficou sabendo da reunião uns 4 meses antes, mais ou menos. E eu não falava nada de inglês, cara. Meu inglês era um lixo, um lixo. Eu não conseguia me comunicar, não conseguia Uhum. desenvolver. E aí, quando eu fiquei sabendo que ele ia vir pro Rio e queria ver o nosso trabalho e tudo mais, falei, cara, vou aprender a falar alguma coisa, porque pelo menos um oi eu preciso dar pra esse cara, sabe? Ele é o Uhum. VP de uma marca que eu admiro, que eu trabalho aqui. E em 3 meses eu aprendi a falar o básico do básico. Eu fui pra reunião, entendi metade da reunião, tudo bem. Mas eu estive ali naquele momento, então eu acho que esse exemplo mostra muito do profissional que eu me tornei ao longo do caminho, Uhum. sabe? Existe isso daqui pra ser feito e você pode ou não estar ali. Ah, eu quero estar ali. E o que eu preciso fazer? A gente descobre ao longo do caminho, né? E a gente Sim. vai fazendo. E como você desperta isso nos seus liderados? Hoje eu acho que é a provocação do exemplo, sabe? Eu acho que mais do que você dar o caminho das pedras ali, igual a gente fala pra cada um, é você fazer pra pessoa ver que ela pode fazer aquilo ou não. Até um exemplo que eu tive agora de uma saída de uma pessoa que trabalhou comigo há bastante tempo, Uhum. eu nunca fui o líder de querer prender alguém comigo. Uhum. Então, por isso que eu sempre me preocupei muito em ser o líder que está fazendo algo e mostrando, de certa forma, como eu faço aquilo, mas não instruindo que as pessoas façam exatamente o que eu estou fazendo. Uhum. Então, eu nunca tentei prender as pessoas comigo. A semana passada, uma pessoa que trabalhou comigo virou pra mim e falou assim: Cara, eu recebi uma proposta XPTO. E eu não queria ir, eu fiquei com vergonha de falar com você. Você me chamou de novo pro seu time. Aí eu olhei pros olhos dela e falei: Olha a proposta que você ganhou agora e olha o que eu estou conseguindo fazer com você aqui nesse momento. Esse Uhum. outro lado aqui é muito maior. Eu adoro você, a gente faz um trabalho incrível juntos, mas aqui você vai voar muito mais rápido do que eu vou conseguir fazer você voar aqui comigo. Uhum. Então, quando a gente fala de liderança e principalmente passar para o outro, eu acho que é muito mais nesse tipo de atitude, sabe? Do que você vai fazendo. Porque técnica, eu acho que você aprende sozinho se você for um cara que
corre muito mais atrás, ou você pode, enfim, sentar ali do lado e explicando como faz cada coisa. Mas quando a gente fala de crescimento profissional, eu acho que ele está muito ligado à sua atitude, ao que você faz, sabe? É muito mais além do que você fala ou do botão que você sabe apertar. É o que você está fazendo no dia a dia para resolver problemas, ponto. Quanto mais problemas você sabe resolver, provavelmente um melhor profissional você vai se tornar. Que é quando você começa a sair da caixinha do eu preciso dar checkpoint no que eu fui contratado para fazer um pouco a mais e entender que você pode ir mais longe, sabe? Então o tempo todo eu tento trazer essa provocação mais indireta do que diretamente para o time. E eles absorvem isso bem? Principalmente olhando a geração nova que tá vindo aí, cara? Mais ou menos. É um choque de realidade, né? Porque eu verbalizo muitas verdades dentro de casa também. Então, eu não vendo um sonho que não existe. Então, quando às vezes as pessoas chegam e falam, pô, você é de estagiário, virou sócio, como foi? Foi difícil pra caceta, cara. Eu trabalhei à beça, virei noite. Então, assim, não existe. Claro que existem N pessoas que podem conseguir chegar em um lugar, ter uma trajetória um pouco mais simples, mas se a gente olha em um geral, você precisa correr atrás, você precisa dar um pouquinho mais do que você foi contratado para fazer. Então, quando eu trago essa conversa para dentro de casa, realmente é um pouco difícil de você desenvolver, né? Mas eu acho que é necessário quando a gente fala de mercado, e principalmente o mercado que a gente atua e da forma como ele se comporta. Porque como é um mercado que o tempo todo ele está se mudando, ele está o tempo todo trazendo novidade, se você se adequa muito ao que você tá ali para fazer, talvez você não evolua o quanto você poderia evoluir, sabe? Então, não é uma conversa fácil, Não, de forma mas é alguma. extremamente necessária. E eu tô buscando essa linha de raciocínio pra gente abordar um tema interessante pra caramba, que é cultura. Porque tudo que você tá falando pra mim, você encanta bastante seus liderados para eles quererem estar com você. Então isso envolve uma determinada cultura. E aí, englobando a sua fala recente de, por exemplo, o mercado é complicado. O mercado ele é, porque até a rotatividade que o mercado emprega é muito grande. O assédio que os profissionais sofrem é o tempo todo. Então Sim. você tem uma pessoa com você, algum concorrente ou plataforma ou tecnologia vai olhar para esse profissional, ele tem uma entrega bacana, um pouco de notoriedade no mercado, já chega, ó, R$ 500 a mais, vem para cá. E aí, muitas vezes, por R$ 500 essa pessoa acaba saindo. Me coloco na situação, a gente sofre isso na Blue também. Sim. Então, nossos profissionais sofrem assédio do mercado com determinadas quantias a mais. Às vezes, a longo prazo, a pessoa estar dentro da Blue, ela vai evoluir muito mais e crescer muito mais, mas as necessidades daquele momento, a pessoa olha para o dinheiro e vai embora. Eu entendo que para você mudar esse cenário, você tem que praticar uma cultura muito forte. Para que se a Sim. pessoa tá aqui, eu quero estar aqui e eu sei aonde eu posso chegar. Como vocês fazem isso dentro de casa hoje? Sim, eu acho que o tempo todo a gente sempre tenta verbalizar que o desejo de estar ali tem que ser da pessoa e não só apenas do sonho que a gente está vendendo. E junto disso eu tenho uma ajuda muito grande quando a gente fala de time, que é a participação da Daniela Aquino, que é a participação da Palô, que é outra sócia nossa. E que são pessoas que o tempo todo estão verbalizando a real do que a gente pode ou não fazer, sabe? E principalmente mostrando o quanto isso pode ou não demorar para acontecer. Então, a gente nunca evita também de ter conversas do tipo, olha, se você continuar aqui com a gente, você tá indo bem, cara, dá para você chegar até esse ponto aqui do A, a gente dá para ir para B, mas por sermos uma empresa de médio porte, confesso que hoje a estruturação disso não é muito padronizada, né? Então ela acaba acontecendo mais em conversas com as pessoas do que em se existir um step by step do que a pessoa quer fazer. Porque cada vez mais a nossa intenção é acabar com esses checkpoints que a gente precisa ficar dando para realmente instruir a pessoa a vir para o jogo com a gente. Porque eu acredito que quanto mais a pessoa se envolve com o negócio, mais resultado ela vai gerar, não só para ela, mas também para a empresa. Ela tem o sentimento de pertencimento da coisa, né? Exato, exato. Que é o que a gente tenta mais puxar para todo mundo. E uma das coisas que a gente sempre faz
é compartilhar todos os resultados financeiros da empresa. Uhum. Até o ano passado foi um ano muito desafiador para a gente, tivemos alguns momentos ali bem difíceis mesmo. A gente não deixou de compartilhar com o time, sabe? Uhum. Tá acontecendo isso daqui, gente. Não tá legal. Mas a gente vai sair. Porque a gente Sim. tem um plano, o plano é esse daqui, a gente vai fazer isso daqui primeiro e daqui a gente vai fazer esse outro passo. Não, e a gente depende de todos vocês para que o plano dê certo, né? Exatamente, exatamente. É tentar envolver com a gente Uhum. no negócio, sabe? Legal pra caramba. E olhando perspectiva de marcas, você comentou várias vezes sobre a Levi's, por exemplo, o como é atuar numa grande marca? Como é, por exemplo, a concepção da coisa como agência? Por exemplo, a marca vem, talvez não tenha presença no Brasil, ou às vezes já é uma marca que tem presença, mas é off e quer atuar no digital. O como Sim. vocês fazem a transformação digital, o onboarding dessa empresa, dessa marca dentro do digital? Quais os desafios que isso envolve? Sim, cara, se me permite, eu vou até puxar o caso da Michael Kors, Por que favor. a Michael Kors tá com a gente já há uns 3, 4 anos também. Uhum. Nós trouxemos a Michael Kors para o digital no Brasil e aí desenvolvemos o site deles dentro de casa e hoje a gente cuida de toda a parte, não só de mídia paga, mas de CRM, criação e conteúdo de comunicação aqui no digital no Brasil. Uhum. E não é fácil a gente conseguir trazer uma marca internacional pro nosso universo, né? Porque quando a gente fala de trazer uma marca pro universo digital, a gente precisa também adaptar a comunicação Sim. e principalmente estratégia de negócio, que é onde eu acho que é a maior barreira e a maior dificuldade para todas elas. E aí veio com Levi's, veio com Tommy, veio com a Michael Kors, que é mudar o conceito de negócio da empresa. Porque toda vez que uma marca lança um site, o meu lojista acha que eu sou um concorrente dele. Só que não, a gente está indo atrás de desenvolver valor para a mesma companhia e o Uhum. cliente só olha a marca de uma forma. Então, o desafio disso tudo é conseguir levar a educação para dentro das marcas. Então, dentro da Commerce Growth hoje, a gente tem alguns programas esporádicos que a gente vai para dentro da marca, a gente dá treinamento. A gente dá treinamento, às vezes, até para os lojistas, para eles entenderem para que serve o digital. Então, uma das formas da gente conseguir estar com essas marcas e principalmente impulsionar o crescimento delas é dividindo conhecimento, sabe? E tem funcionado super bem até hoje, que é quando a gente consegue realmente desenvolver o negócio e fazer a coisa acontecer. Você falou um termo que eu achei super interessante. A visão do cliente é uma só. E é real. Sim, Porque independente, assim, se você colocar a máscara de CNPJ, legal, o lojista tem o centro de custo dele, todas as necessidades dele, o digital tem outro. Para o cliente, que é teoricamente o mais interessado no negócio e quem vai gerar valor para a marca, indifere se é para o lojista ou para o e-commerce. A visão dele é a sim, marca. Então, se você dá uma boa experiência, cai lá, teoricamente você tem oportunidade para ambos, né? sim. Interessante vocês levarem isso até a nível do lojista. Como que vocês fazem isso? Como vocês chegaram a essa conclusão? Então, essa conclusão nós chegamos com a Dress Shoe, que é uma marca de moda feminina lá do Rio de Janeiro. Hoje já tem, enfim, já entrega em vários continentes também, eles desenvolveram bastante. Tem shoppings de São Paulo Tem já shopping em São Paulo com a já, marca. cara. Enfim, eles fazem um trabalho fenomenal. Uhum. E as nossas primeiras conversas com o time de e-commerce de lá, um time maço, de tanto de e-commerce quanto de marketing, elas sempre trouxeram pra gente essa dificuldade do não consigo fazer uma comunicação promocional que o meu lojista liga e pede para tirar do ar. Uhum. Se eu lanço uma coleção primeiro, o meu lojista liga e pede para tirar do ar. Então, também com a chegada do Omnichannel, eu acho que ajudou muito a gente, mas enfim, foi quando a gente detectou que existe um problema. E Uhum. se a gente não resolver esse problema, a gente vai perder oportunidade de negócio também. Então, como todo mundo se ajuda aqui? Vamos trazer todo mundo para a mesa, contar como a coisa acontece. Uhum. Eu acho que principalmente compartilhar a visão do cliente, mostre que o cliente não entende o que é loja, o que é e-commerce e o que é venda via WhatsApp ou via Instagram. Ele só tá vendo a marca e para ele a marca é uma só, independente de onde ela esteja. Uhum. E com isso nós começamos a desenvolver esse trabalho dentro de casa. Mas quando a gente olha para o mercado, eu acredito fortemente que a gente ainda precisa evoluir bastante nessa maturidade mercadológica, no sentido de entender essas conexões, sabe? De entender que o que a gente faz no digital vai impactar positivamente a sua marca no físico.
E o cliente vai ficar feliz de estar vendo a marca bem posicionada tanto na internet quanto na loja da esquina dele, sabe? Então acho que a gente ainda precisa evoluir bastante, mas foi com a Dreschu que a gente detectou essa maior dificuldade, que a gente desenvolveu um trabalho incrível com eles. Cara, explorando isso um pouco mais, olhando para o termo omnichannel que você falou, você ter o físico integrado ao digital, né? Sim. Eu imagino que isso traga determinados desafios. E aí são coisas que eu mesmo nunca tive oportunidade de saber. No sentido de business mesmo. Por exemplo, você acabou de falar, putz, eu lanço uma coleção nova às vezes no digital, meu lojista ainda não sabe, aí ele me liga e pede para tirar. Teoricamente, com o Omnichannel, você antecipa essas dores e todo mundo tem que fazer a mesma comunicação. Sim. Só que, quando a gente olha para a vertente promocional, por exemplo, muitas vezes as margens de business mudam. O físico tem mais custo do que o digital. Como que funciona isso? Como que vocês administram esse tipo de dor de cabeça? Então, existe um trabalho do lado da marca que é muito essencial, que é entender a participação de cada um no negócio dela. Uhum. E quando a marca consegue ter esse know-how, eu acho que principalmente de custo e de entrada de receita por cada frente, esse jogo ele consegue acontecer, sabe? Uhum. Então, a forma da gente influenciar isso é chamando os grandes parceiros que a gente tem, principalmente o Google é um parceiro que consegue trazer muitos dados da Nielsen para a gente falar de mercado Legal. e consegue influenciar positivamente nessa construção de estrutura de negócio para as marcas. Uhum. Então, é um trabalho que a gente não consegue fazer sozinho e é impossível de ser feito pela complexidade da coisa que Sim. é, sabe? Mas, enfim, é uma dor que você consegue sanar ali não só da marca, mas principalmente do cliente, né? Que eu falo, no final de tudo, a gente precisa agradar o cliente que está fazendo o meu negócio acontecer. Então, a Exatamente. gente vai precisar passar por esses momentos, vai precisar aprender juntos e fazer essa construção. Cara, muito interessante. Pegando a perspectiva do próprio cliente, o como hoje vocês buscam se conectar com eles? Como que vocês olham para as marcas que vocês atendem pela perspectiva do cliente? E o como isso ajuda vocês na administração do negócio e nas proposições que vocês fazem para as marcas? Então, hoje, quando a gente fala de informação, acho que o nosso mercado, ele traz muita informação para a gente de todos os tipos de comportamento. E quando a gente olha para a rede social, o que a gente mais tem é feedback livre sobre a marca, sobre a experiência do cliente com aquela marca. Então, a gente está sempre atento a esses feedbacks que os clientes estão trazendo para trazer sentido para a estratégia. E existe um ponto que é muito importante quando a gente fala de performance, principalmente, que conecta com isso tudo, Uhum. que é o conteúdo certo para a pessoa certa na hora certa. Aquilo que a gente ouve no mercado que todo mundo fala faz muito sentido. Uhum. Então, só quando a gente consegue ter um conteúdo extremamente assertivo, e eu acho que principalmente verdadeiro, quando a marca consegue falar a verdade dela pro cliente, a coisa acontece. E aí eu trago dois exemplos de marcas que têm perfis de comunicações totalmente diferentes e a gente vai se moldando. Um deles é Leves e o outro é a Tommy Hilfiger. Uhum. Então, a Leves, ela tem uma comunicação um pouco mais inclusiva. É verdade da marca desde quando a marca nasceu. A marca abriu uma indústria, empregou mulheres, empregou homens gays. E desde sempre a marca veio habitando esses lugares. Uhum. Então, hoje a comunicação de Leves é uma comunicação inclusiva. É uma comunicação para todo mundo. E isso consegue chegar no público. A Tommy Hilfiger, ela já tem um direcionamento que vem para um público mais conservador, talvez, dizendo, enfim, um público que tem uma outra visão e um outro dia a dia. Uhum. E não adianta a gente querer comunicar Leves para quem consome Tommy, Tommy para quem consome Leves. A gente vai ter problema, sabe? E a gente pode acabar com o negócio da marca se a Sim, gente com quiser. certeza. Então, quando a gente fala de conseguir se conectar com o cliente, é trazer o feedback do cliente desde do momento que ele passa pela nossa marca e traz essa experiência. Isso tudo precisa se conectar com o que a marca é. Uhum. Então, quando tudo isso casa, a gente faz uma estratégia que faz sentido. Cara, muito, muito, muito interessante isso que você acabou de falar, porque é uma perspectiva que eu vejo muitas vezes as marcas não necessariamente se atentando para isso, sabe? Com quem que elas estão se conectando
diretamente? E isso, até falando de algo que recentemente, pensando em pandemia e etc., se tornou normal, que é ativação por meio de influencer, por exemplo. Sim. Eu via muita marca usar influencers que não tem relação alguma com o público da marca. E já falei com pessoas que estiveram por trás desse tipo de organização falando, o nosso ROI foi péssimo. Sim. E eu, mas faz sentido, porque se você está usando alguém, o público desse alguém tem que convergir com o público original da marca. Senão, não vai fazer diferença alguma. Sim. E é interessante porque às vezes é uma falta de estudo de mercado que houve ali das entidades envolvidas para poder entender esse negócio, né? Faltou Exato. a verdade na comunicação. Na comunicação. E estudar mercado é fator primordial quando a gente pensa em trazer uma marca também pro digital, né? E aí, até criando conexão com Lud e Clube GL, que foram as marcas da Ludmilla e do Gustavo Lima, que a gente lançou dentro da Adventures, que foram marcas da Adventures, né? Que ainda estão aí no mercado. A gente fez muito desse estudo de mercado também. E a Adventures, a gente ainda teve um timaço para estudar desde o desenvolvimento de produto dentro de casa até o ponto de conexão com o cliente. Foi um trabalho muito complexo, mas muito interessante. E a mesma coisa a gente faz com uma Michael Kors, com uma Tory Burch, quando a gente traz para o Brasil. Primeiro a gente entende o mercado, como as pessoas se comunicam aqui. E depois a gente tenta adaptar isso para a comunicação local, que é muito diferente. E principalmente quando a gente fala de Brasil. O Brasil é um país gigantesco. Regionalista pra caramba, Regionalista né, cara? pra São vários cacete. países dentro de um país. É muito doido. Então, quando a gente vai pensar em um plano de comunicação para o Brasil, quando a gente vai pensar em performance para o Brasil, é muito complexo. Então, se você tenta fazer isso tudo de uma forma só, é pouco provável que você obtenha um sucesso grande, porque você não vai falar com as pessoas do Sudeste da mesma forma que você se conecta com uma pessoa do Norte ou do Nordeste. Enquanto o Sul, em julho, tá fazendo 2 graus, 10 graus, no Nordeste a gente tem sol, tá fazendo 25, 30 graus. Então, pro Sul eu vendo casaco, pro Nordeste eu vendo biquíni. E a gente precisa aprender a construir isso ao longo do caminho, sabe? Cara, que legal. Eu fico pensando sobre as possibilidades e experiências que vocês já viveram passando por esse tipo de situação. Lidando com marcas, pegando o exemplo das duas que você acabou de comentar, são marcas que vocês ajudaram a serem concebidas dentro do mercado. É difícil lidar com os donos dessas marcas em questão de visão de mundo e o que eles esperam, e vocês trazendo os dados falando que, então, isso que você tem de expectativa não é necessariamente o que vai acontecer e a gente tem que ir por esse caminho. É difícil? É um desafio grande, mas quando a gente pensa em uma marca já consolidada, a conversa ela flui. Porque ele já entende que o mercado vai ter desafios e eu acredito que a maior conversa é sobre budget no final do dia. Sim. Então, quando a gente traz quando a gente traz dados, eu sempre falo, contra dados não há argumentos. Quem tá falando isso aqui não sou eu, sabe? O mercado tá acontecendo isso, baseado em tal e tal portal. Então, a conversa flui, mas não é uma conversa fácil, eu acho que nunca vai ser. Porque o dono da marca, ele quer sempre lucrar 5, 6, 7, 10 vezes mais do que ele tá lucrando ali agora. E ele tem a necessidade disso acontecer rápido. E a gente tem o desafio de trazer isso para a realidade. Então, se você quer um crescimento rápido, provavelmente a sua margem vai ser baixa, porque o seu esforço vai ser muito alto para fazer isso acontecer. Você vai precisar investir muito. Agora, se você quer um crescimento um pouco mais consistente, mais constante, talvez você tenha uma lucratividade até um pouco maior. Porque você está caminhando conforme o mercado está caminhando. Você não está influenciando com que comece a ocorrer uma demanda que ainda não existe. Então, tem esses caminhos para acontecer, mas acho que nunca vai ser uma conversa fácil. Porque é alinhamento de expectativa, né? Exato. E principalmente do outro lado, falando de talvez donos de marcas, existe o sonho envolvido, né? Então, obviamente, chega a cifras no final da conversa, mas sempre tem o algo a mais que você precisa. Eu entendo, mas segura a emoção, né? Sim, exato. E acredito que a maior dificuldade dessa comunicação é com o pequeno negócio. Porque o pequeno negócio, ele precisa vender aquele produto rápido para manter o negócio dele funcionando.
que é diferente de uma marca internacional, que já tem toda uma estrutura por trás, que tem investidor por trás, que consegue fazer a coisa acontecer e principalmente passar pelos momentos difíceis que o mercado vai passar, assim como o varejo passou e vai passar esse ano, muito desafiador pra gente. Mas o pequeno negócio eu preciso vender agora. Então a conversa, quando é com esse cara, é muito mais difícil. E principalmente porque você se envolve, né? Porque quando você está falando com um pequeno negócio, você está vendo as pessoas ali trabalhando, costurando. Já cansei de ir para a fábrica conversar com o cliente, você vê a costureira ali. Aí você fica, cara, se eu não vender esse produto, ele vai ter que demitir 2 costureiras amanhã. Ferrou, sabe? O que a gente vai Uhum. fazer? Então a coisa acaba ganhando um cunho pessoal ali no final do dia, que a gente precisa administrar bem para fazer funcionar. Sensacional. E o que que você me conta de desafios que você observa no nosso mercado? Eu acho que quando a gente pensa no nosso mercado, especialmente, eu penso muito em educação e maturidade mercadológica. Eu acredito que nós estamos ainda a passos largos da gente ter uma conversa tão eficiente quanto o varejo tem para falar de uma venda física, de loja física. Uhum. Eu vejo que a gente ainda está muito distante. Todas as vezes que eu sento para conversar com qualquer seja a marca, ainda tem um gap muito grande de profissionais qualificados do outro lado. Existem muitas pessoas com vontade de fazer acontecer, Uhum. mas essa qualificação ela leva um tempo para poder ocorrer e a oportunidade está agora. Então, o tempo todo a gente precisa ficar balanceando o que a gente tem e o que a gente pode fazer. Então, hoje, o maior desafio no nosso mercado, sem dúvidas, é essa construção de educação. Até quando a gente para pensar em formações, em cursos e tudo mais, faz uns 2 ou 3 anos, no máximo, que a gente tem um grande leque de oportunidade e opções de cursos sobre marketing, sobre digital para você estudar. Até então a gente tinha um curso de marketing, a gente tinha publicidade e era isso, sabe? Não existiam escolas preparadas para falar de desenvolvimento que a gente está tendo hoje na internet. A gente caiu numa pandemia onde todo mundo foi para a internet. E aí, como que faz? A gente nunca olhou para isso. A Uhum. gente aprendeu a olhar. Então, quando a gente pensa em mercado, eu acredito que hoje seja esse nosso maior desafio, sabe? E como que você acredita pra gente pensar junto? De Uhum. repente a gente abre uma empresa junto aqui. Agora. Como que você enxerga que a gente pode sanar esse gap? Porque esse é um gap interessante que já se perdura há muito tempo. Hoje a gente tem cursos de inúmeras universidades ou até entidades do mercado sobre marketing digital, mas uma coisa que eu observo e falo com pessoas que cursaram esses cursos é que muitas vezes eles não têm vivência. Você tem a teoria, muitas Sim. vezes essa teoria ela não é alinhada com a prática, e isso torna o gap ainda maior. Em suma, você tem profissionais que buscam se capacitar, mas que no fim do dia vão aprender como você. Sim. Que são pessoas que já passaram pela experiência e vão transmitir aquilo para esse profissional novo que está buscando se desenvolver. O como será que a gente conseguiria construir uma base sólida para ter profissionais melhores no mercado? Hoje, eu acredito que seja através do processo de educação, mas principalmente chamar as pessoas de mercado que já estão fazendo isso há bastante tempo, que aprenderam a fazer principalmente, para poder instruir essas pessoas como a coisa acontece. E que eu sinto muita falta também. Até em busca pelo meu mestrado que eu comentei aqui no Uhum. começo, eu ainda tenho essa dificuldade de ter a segurança de qual escola eu estou indo, porque quando a gente para pegar referências dessa educação no mercado, a gente tem uma parte muito teórica que faz sentido para meios acadêmicos, mas para quando a gente pensa no mercado corporativo, que a gente está olhando para o agora e para o que a gente vai fazer daqui a 6 meses, um ano, é um pouco mais desafiador para a gente. Então, se a gente conseguir, de certa forma, trazer com que esses profissionais qualificados que já trabalham há algum tempo para esse processo de educação, para dar aula, para ministrar curso, enfim, dividir conhecimento, talvez seja um caminho interessante, sabe? Uma das empresas que eu vi fazerem algo nesse sentido acabou sendo o G4 Educação, né? Sim, Que sim. buscaram referências de mercado, de empreendedorismo, de marketing digital mesmo, juntaram num curso ou vários cursos ali que você consegue ter uma imersão de prática do negócio, né? E eu vejo que o pessoal que faz esses cursos do G4, cara, entra uma pessoa e sai outra.
Eu acho que Sim. ali a gente já tem um início de movimentação de mercado olhando melhor para esse gap que as universidades hoje, infelizmente, não estão cobrindo, né? Sim, exato. E além do G4, também tem o Métrica Boys, que eles são mais voltados para analytics, que também é um grande gap do nosso mercado quando a gente olha para poder, enfim, conseguir mapear todos os dados e interpretar. E eles também vêm nesse momento similar, sabe, de trazer profissionais qualificados que já Uhum. atuaram bastante tempo para poder ministrar aula. Então, acho que é um começo que a gente está tendo e que, sem dúvidas, vai ser muito importante. E como que você vê o futuro do nosso mercado? Para onde você acha que a gente está indo? Olha, essa pergunta eu acho que é a mais difícil de todas, porque acredito que para onde a gente está indo, seja onde for, não tem mais volta. A internet chegou para ficar. Daqui para trás a gente não vai mais, sabe? As pessoas estão cada vez mais conectadas. Até eu fiz um projeto ano passado para a UF e quando a gente mapeou o mercado para analisar o uso de internet, estava em 98% da sociedade. Imagina 98% de Brasil tendo acesso à internet. É muito doido, só que quando a gente fala de maturidade mercadológica, a gente ainda não tem. Não tem. Então, acho que a gente está indo para um caminho que tem muita oportunidade de negócio. Uhum. E não só olhando aqui para minha bolha de marketing digital para e-commerce, sabe? Negócios digitais de N formas, de produção de conteúdo, de desenvolvimento de escolas online para poder chegar onde as pessoas não conseguem acessar. Acho que muita coisa ainda vai acontecer e muito maior do que já está acontecendo agora, sem dúvidas. E abraçando uma parte técnica ainda na pergunta anterior, a gente tem o mercado sendo movimentado de inúmeras formas diferentes, né? Então, fim de third-party cookies, a gente tem IA invadindo o nosso mercado como um todo, que também é hoje qualquer evento que você for é só IA, IA, Sim. IA, IA, IA. Como que você enxerga isso para esse ponto de fim third-party cookies, que é um tema só para a gente falar, e depois IA? Então, eu sempre olho para tudo que surge de novidade de uma forma muito positiva, sabe? Uhum. Acho que quando a gente fica resistente a alguma transformação, principalmente ela sendo digital, a chance da gente ficar para trás é muito grande. Então, isso traz uma nova oportunidade da gente aprender a trabalhar novamente, né? Uhum. Que é o que a gente está passando agora. Então, é entender como a gente vai precisar segmentar novamente, comunicar novamente e construir o nosso negócio novamente. Uhum. Porque daqui a 5 anos corre o risco de existir mais algo novo e a gente vai precisar ficar se moldando, se moldando. E principalmente quando a gente fala de inovação e tecnologia, eu sempre vejo que essas coisas surgem para nos ajudar. Então, a gente consegue otimizar tempo. E aí, sair um pouco da operação para pensar um pouco mais estrategicamente no negócio. Uhum. Esse tipo de alteração eu vejo muito nesse lado, sabe? Principalmente quando a gente fala de terminar os cookies e tudo mais. Isso, quando a gente olha para um operador de mídia, é extremamente valioso, porque enquanto existir todo esse acesso operacional aos cookies, o que a gente tem de trabalho operacional é muito grande. Quando a Uhum. gente começa a envolver AI, para a gente é muito bom porque consegue tomar decisões muito mais rápidas do que a gente poderia E fazer mais humanamente assertivas, e muitas muito vezes. mais assertivas. Então, hoje, lá dentro de casa, a gente já trabalha com AI, eu acho, em todas as contas. Não tem Legal. nenhuma conta que a gente não use inteligência artificial, seja ela para otimização de campanha, seja ela para produção de conteúdo, existe algum tipo de envolvimento. E eu Uhum. acho que é importante a gente ceder espaço para a tecnologia, sabe? E deixa eu buscar uma pergunta sobre você. Você comentou com 18 anos, quando você entrou na agência, que seu objetivo seria se tornar sócio. Em outra parte da nossa conversa, você comentou que quando você atingisse esse nível, você poderia olhar para outras coisas. Como que tá o seu momento profissional agora? Para o que você está olhando? Pensando também que a própria ECAM passou por Sim. inúmeros acontecimentos, né? Hoje como Commerce Growth. Então, como que você está profissionalmente versus a empresa, isso convergindo, as suas expectativas, ambições futuras? Mas eu acho que quando a gente fala de carreira, eu acho que dentro da ECAM, hoje, como Commerce Growth, eu cheguei onde eu podia chegar junto com todo esse time.
E hoje a gente conversa muito sobre o negócio do para onde nós podemos ir e o que esse negócio vai se transformar. Porque a gente tem certeza que não é a mesma coisa do que a gente fez até o ano passado. Uhum. Então, essa parte ela ainda está sendo desenvolvida, está sendo construída. E quando eu olho para o Túlio profissional isolado de tudo isso, hoje com mais maturidade do que aos 18 anos, eu entendo que a minha carreira está começando agora. Porque eu tive todo esse crescimento que eu reconheço muito, eu tenho muito orgulho de falar e em compartilhar isso com as pessoas, mas eu não tinha a maturidade de negócio que eu tenho hoje em dia para parar para conversar e tomar decisões um pouco mais assertivas do que eu tomei ali atrás. Não me arrependo de nenhuma delas, elas me trouxeram até aqui, mas hoje eu vejo que o jogo está começando novamente. Então, nesse momento, eu ainda estou com todas as guardas abertas, entendendo o que o mercado está fazendo, para onde o mercado está indo, e de forma alguma estou fechado a me prender ao que a gente fazia até agora. Uhum. E espero que o negócio consiga desenvolver junto comigo nessa velocidade que eu tanto quero daqui para frente. E quais são os planos da Commerce Growth para o futuro? Pensando em mercado, em expansão. Hoje, até dúvida minha, vocês atendem já fora do país? Vocês pretendem expandir? Para onde vocês olham o crescimento da empresa? Então, hoje a gente está bastante focado em mudar um pouco o perfil de cliente que a gente trabalha. Legal. Então, nós construímos grandes histórias com marcas como Levi's, Tommy's, e é esse tipo de cliente que a gente está indo em busca agora. Uhum. Porque até o final do ano passado, a gente sempre atendeu todos os tipos e tamanhos de negócio. Uhum. Apesar da gente ficar muito conhecido por moda e fashion e por grandes marcas, mais de metade dos nossos clientes eram pequenos negócios. Uhum. E hoje o esforço que é necessário para conseguir ajudar esses pequenos negócios a desenvolver é algo que a gente está preferindo não fazer. E principalmente quando a gente olha para onde a gente quer ir, cada vez mais se firmar como uma agência boutique. Então a gente está muito mais preocupado com a qualidade do nosso atendimento e da nossa entrega do que em si com o volume de todas as coisas que vão acontecer dentro de casa. E até um exemplo dessa transformação que a gente está fazendo, no começo do ano passado a gente devia ter quase 50 marcas, a gente reduziu agora para 25 e a gente está com um faturamento mais saudável do que a gente estava antes. Então, não necessariamente você atender mais clientes significa que você vai ter mais receita. Então, a gente está muito mais preocupado com manter a saúde do negócio do que abraçar o mundo todo agora, sabe? E você entregou parte do detalhamento disso numa outra explicação que você usou mais cedo. Tendo mais marcas, você tem mais esforço. Tendo mais esforço, você tem mais custo. Então, tudo Sim. é uma balança, né? Exatamente. Eu até brinquei com a Karen antes de eu entrar aqui. Eu falei, hoje eu estou dormindo sábado e domingo, sabe? Então, assim, essa transformação do negócio, eu acho que a partir do momento que a gente tem a oportunidade de participar disso, a gente consegue trazer ela um pouco a nosso favor também. Uhum. Então, agora a gente também busca conseguir atingir alguns desejos dos outros sócios, de entrar em outros mercados e ser tão relevante quanto a gente é para fashion. Então, a gente já está conversando com bancos, a gente está conversando com outros segmentos de indústria para a gente, enfim, trabalhar com toda a eficiência que a gente conseguiu trabalhar aqui dentro com moda até agora, nesses 10 anos de empresa, né? Caramba, cara, que interessante. E é muito legal saber de toda essa sua experiência. Você fala com muito detalhamento e muita propriedade. E isso é legal pra caramba, principalmente em momentos como esse, porque o pessoal que tá assistindo muitas vezes precisa de exemplos. E é legal que você sempre dá exemplos práticos com nomes, números, e isso conecta o pessoal com toda a história, cara. O que você considera que foi um marco da sua carreira? Uau, que pergunta difícil. Essa é. Mas o marco da minha carreira, eu vou dividir ele em dois aspectos, tá? Uhum. Acho que o primeiro foi uma realização... Na verdade, foi para três, né? Como bom geminiano, a gente já vai pensando em que mais coisas. Uhum. Mas primeiro, falando do pessoal, eu acho que foi eu conseguir provar para eu mesmo que eu posso chegar onde eu quero chegar. Depende de mim. E do esforço que eu estou disposto a fazer para isso acontecer. Excelente. O segundo ponto foi eu ter conseguido evoluir como profissional.
E um dos pontos que mais me marcou foi essa saída dessa última pessoa que eu tive do meu time, e que é uma pessoa, enfim, minha amiga pessoal. E que eu conectei muito com a primeira saída quando eu comecei a gerir, que eu contei que foi horrível aquela gestão e que eu Uhum, sabia disso. Quando essa pessoa foi embora, eu pedi ela o feedback. Eu falei, cara, me conta aonde que eu errei, porque eu uhum, preciso melhorar. E ela me contou. E eu trabalhei em todos esses pontos até agora. E uhum. agora, quando essa última pessoa sai, vira pra mim e fala: cara, você foi um líder nato. Eu aprendi muito com você. Eu tenho muito orgulho de você ter sido meu líder. Isso mostra que valeu a pena. Então, isso pra mim também é um feito. E o terceiro, que ele é totalmente profissional, eu acho que mais do que todas essas marcas internacionais que eu já tive oportunidade de trabalhar, né? Tem uma marca brasileira que eu sou apaixonado, que é a Lene Niemeyer, e nós desenvolvemos todo o desafio com eles há uns 5 anos. Então, desenvolvemos site dentro de casa, trabalhamos todas as campanhas de performance. E quando eu olho para o resultado que a gente está entregando agora e a marca já está expandindo, já está entregando em todos os continentes, isso para mim é muito gratificante quanto profissional. Então, o tempo todo eu estou tentando trazer a minha trajetória para esses 3 pontos, para fazer sentido no final do dia, sabe? Uhum. Para não ser só algo muito profissional, só algo muito pessoal, só algo só meu. Então, entender cada participação ali para o todo acontecer. Puta, legal pra caramba, cara. E além dos marcos, você teve momentos que você olhou pra sua carreira. Um você já falou, que foi a sua gestão, mas erros que você cometeu, que você identificou e o como você passou por isso, como que você deu a volta por isso? Já teve bastante coisa aí. Eu acho que ao Uhum. longo do caminho a gente mais erra do que Com acerta, né? toda certeza. E a gente tem que saber disso e E ser a gente humilde tem o que saber suficiente pra disso. enxergar. Exato. E aí, quando eu te contei da cara de pau do começo, eu acho que isso me ajudou muito até nesses desafios, sabe, internos. E até hoje, a gente tá trabalhando em um contrato há um mês atrás, eu tava super estressado. Eu virei pra minha sócia Daniela e falei: eu não vou fazer isso. Criança mimada. Aí depois eu virei e falei: eita, não é bem assim que a coisa toca. Então, a gente conseguir entender esses erros que vão acontecer, né? Eu acho que principalmente você ter humildade, de você virar e falar: olha, errei, vou fazer diferente. E Uhum. aí você vai lá e faz diferente, é quando você consegue contornar isso muito bem. E já existiu, principalmente, cara, trabalho com performance, dinheiro do cliente está na minha mão. A gente já colocou dinheiro em lugares que não funcionou, não Hum. trouxe resultado. E aí a gente precisa ir para a mesa e falar real pro cliente do que houve. Então, claro que por trás de tudo isso tem todo um baseamento ali de dados que a Uhum. gente consegue comprovar tudo que aconteceu. Mas quando a gente fala de contornar esses erros, essas falhas que vêm acontecendo ao longo do caminho, eu acho que, cara, é ter a humildade de sentar na mesa com os envolvidos e falar: olha, não funcionou, não saiu Uhum. como esperado, ou "Eu fiz merda mesmo." Uhum. E aí você vai lá e conserta. E saber lidar com os relacionamentos nesse tipo de sentido, porque são duas vertentes, né? Uma coisa é você errar e você admitir, outra coisa é você também conseguir passar a mensagem para os seus liderados de que eles podem errar. Sim. Porque isso também é um ponto muito difícil, né? Profissionais têm medo de errar, porque hoje é tudo muito imediato. Então as pessoas pensam que, poxa, se eu errar, eu vou ser mandado embora agora. E não necessariamente. Dependendo do que você está fazendo, às vezes você está errando para melhor, porque você está assumindo um risco maior de algo que até você já falou muitas vezes, poxa, algo fora do seu escopo de trabalho. Sim. Isso é visto por uma gestão, por exemplo, com bons olhos. Você tá vendo a pessoa tentando se desenvolver ali e muitas vezes é esperado que ela erre, porque talvez ela não tenha o total conhecimento daquilo, mas você é capaz de vir, identificar, aplicar feedback e direcionar, né? Sim. Como que você aplica esses feedbacks nos seus liderados hoje? Você faz acompanhamento tipo one-on-one, esse tipo de coisa? Então, hoje eu tenho um time que a gente é muito entrosado, sabe? Legal. A gente não tem uma rotina de one-on-one. Tá. A nossa conversa acontece todos os dias. Caraca. Então, todos os dias, quando algo acontece, a gente não deixa passar, a gente não espera chegar
10, 15 dias para contar sobre aquele assunto. Uhum. Normalmente esses feedbacks são muito imediatos, né? Claro que existe todo um acompanhamento do time mensal para a gente falar de resultado, Sim, mas quando a gente fala de principalmente trabalhar com varejo, eu acho que a gente não tem muita margem de tempo para esperar, levar e contar essa história, sabe? sei. Eu acho que as coisas precisam acontecer no agora. Uhum. Então, com o time, essa conversa acontece sempre que a situação ocorre. E aí a gente entende o que aconteceu e vê o que poderia ter sido feito de diferente. Mas é muito interessante que quando eu faço esse contraponto também do começo pro Túlio do começo pro Túlio do agora, o Túlio do começo sempre teve esse medo também do eu não posso errar, tem que ser perfeito. E esse foi um dos meus maiores erros quando eu comecei a gerir, porque eu levava esse peso pro time e era para ser assim. E depois quando você entende que não, o erro precisa acontecer, a falha ela precisa ocorrer para todo mundo poder evoluir, é totalmente diferente que a coisa funciona, sabe? E fica muito mais leve. Então, você ter conversas claras e principalmente sentar do lado e falar, cara, tamo junto. A gente vai resolver isso daqui junto, vai funcionar, conta comigo, é quando faz a diferença, sabe? Excelente, excelente. E é bem isso mesmo, você conseguir passar para as pessoas que o peso ele vai existir, só que você lidar com o peso é o principal ponto. A pessoa Sim, precisa entender que aquilo é um mecanismo para ela crescer e que tá tudo bem. exatamente. Como que você enxerga hoje o nosso mercado voltado para performance? Para performance, é um mercado que eu vejo que ainda é um embriãozinho, sabe? Que tá Sei. desenvolvendo, que ainda vai crescer, vai virar uma pessoa adulta e vai conseguir caminhar com as próprias pernas. Uhum. E eu digo isso porque até hoje, quando a gente recebe alguma marca dentro de casa, e a gente vê o acompanhamento que era feito previamente a gente começar com performance, ele quase não existe. E quando eu falo isso, é porque trabalhar com performance e desenvolver performance, você precisa ter um acompanhamento de dados que ele precisa ser muito bem acurado, através Uhum. de tagueamento, de mapeamento do seu cliente, da base de dados, tudo isso. Então, o mercado de performance, eu vejo que ele ainda está desenvolvendo. O mercado sabe muito bem fazer branding. O mercado sabe muito bem contar essa história. Mas trazer isso tudo e converter em vendas ainda é um desafio muito grande para o digital. Uhum. O físico faz isso com a mão nas costas. Nem vou me meter nessa briga aqui. Mas quando a gente olha para o digital, eu vejo que a gente ainda tem muito o que evoluir. Mas você enxerga que falta o que exatamente? Tipo, ferramenta, conhecimento a gente já Uhum, disse que é um dos gaps, mas sim. você acha que falta ferramenta, falta o que mais ali? Eu acho que é um pouco desse processo de educação que a gente contou, porque o universo de performance, eu enxergo ele muito como um universo de exatas. Porque você precisa lidar com números, Uhum. você precisa analisar dados, você trabalha com gráfico, muita coisa. E normalmente quem chega para entrar nesse universo de performance vem com uma mentalidade do marketing que é encantador, que é o visual, que é a produção de campanha, que é muito incrível. Mas isso não é performance. Uhum. A performance é o lado difícil para fazer tudo isso acontecer. Uhum. Então, talvez se essa informação do você precisa entender um pouco mais de números para você fazer a performance acontecer chegasse antes da pessoa estar ali, talvez o nosso mercado estivesse um pouco mais acelerado do que está hoje. Porque eu vejo que esse conceito ele ainda não é muito disseminado, sabe, para todo mundo, de entender que performance é número na veia e branding é outra coisa, que caminham juntos. Existe uma conectividade muito grande, mas quando a gente vai operacionalizar isso, é diferente. É bem diferente, é um desafio e eu acredito que até, como você mesmo já falou, que usam IA e tudo mais para poder fazer esses dados se tornarem cada vez mais assertivos, é um caminho talvez padrão para o mercado hoje, né? Sim, Porque não que o humano esteja mais suscetível a erros, mas se a gente olha para exatas e coloca o computador para enxergar a oportunidade, a chance que a gente tem de observar ali uma coisa muito mais assertiva é maior. sim, Mas eu coloco o contraponto da criatividade no negócio. Porque a gente ainda está falando de marketing, a gente ainda está falando em se sim. conectar com os sonhos das pessoas. Na minha humilde visão, eu acho que o computador ainda vai levar passos largos para entender esse ponto de criatividade. Porque aí você tem que ligar a propósito da marca, com quem a marca conversa,
com o público, a maneira que o público enxerga e transformar isso em números. Sim. Você tem algum mecanismo, matemática, metodologia para isso? Eu acho que muita forma como a gente constrói o time interno dentro de casa hoje entrega essa resposta. Porque esse foi um dos pontos que a gente mais detectou ao longo do caminho, que a gente precisava separar esses conhecimentos. E o que a gente fez e a forma como a gente trabalha hoje é que o meu time de performance ele trabalha diretamente com o meu time de conteúdo e de criação. Então, ao mesmo tempo que as pessoas estão ali pensando em que vão desenvolver de campanha, de comunicação e para onde vai, meu time de performance está junto pensando aonde essa campanha vai chegar e como ela vai chegar. Então, a coisa começa a acontecer de uma forma um pouco mais fluida. Porque é muito inocente da nossa parte se a gente for pensar que um profissional de alta performance que trabalha com performance vai ser uma pessoa muito criativa no sentido de comunicação de marketing. Claro que vão existir muitos no mercado, mas quando a gente olha para uma maioria é um pouco mais desafiador. Então, quando você consegue separar esses skills e trabalhar eles de forma diferente, para que no final eles se conversem, flui um pouco melhor, sabe? E aí a gente tá falando muitas vezes de perfil de pessoas totalmente diferentes, né? Porque a gente Totalmente tá diferente. falando, obviamente, não é necessariamente uma regra, mas o cara que gosta de números dificilmente tem maior aptidão para criatividade e vice-versa. Sim. Vocês conseguem casar isso? Então, os nossos profissionais, eles vêm de bases de estudos bem distintas, né? O meu cara de CRM, ele é estatístico, mas a outra pessoa que trabalha com ele na área é de marketing. No meu time de mídia, eu tenho administradores, eu tenho estatísticos e eu tenho pessoas de marketing. E a gente vai fazendo essa quebra ali de conhecimento, sabe? Para que esse quebra-cabeça no final ele funcione. Claro que para um time de criação, por exemplo, todo mundo tem uma base de design muito sólida, porque é muito necessário. Agora, quando a gente vem para o CRM e para a mídia especialmente, a gente traz profissionais de exatas para fazer isso acontecer. Muito bom. E como que é a tomada de decisão de testar uma nova mídia? E eu pergunto isso detalhando a razão, porque eu vejo que é muito as marcas, agências e afins, muitas vezes têm medo de testar algo novo, né? E aí, Sim. como que vocês chegam nessa decisão? Por exemplo, surgiu lá atrás você utilizar a Blue, por exemplo. Tô só dando um exemplo, não que Sim, precisa ser sim. sobre, mas para ilustrar. Sim, não, isso que você traz faz muito sentido, tá? Acho que é um dos nossos maiores desafios. Para dentro de casa, eu sempre tento trazer o meu lado curioso mais à tona. E eu também sou uma pessoa que eu sou muito agressivo em termos de arriscar algo. Então, o Túlio isoladamente ele não tem muito medo. Mas as marcas realmente têm uma resistência. Eu vejo que muitas delas esperam alguém estar fazendo para começar a fazer. Aí depois isso fica caro, isso fica mais complexo, é mais difícil ainda da gente entrar. Então, hoje, e tudo volta na barreira do conhecimento de mercado, né? Eu vejo que existe esse grande desafio. Quando eu olho para dentro de casa, eu vejo que é muito mais uma resistência do lado das marcas do que em si da agência, porque a gente acaba trabalhando com os budgets dos clientes e aquele budget precisa funcionar. E quando a gente fala de testar algo novo, normalmente a gente está falando de pegar investimento novo de algum lugar. Porque às vezes não é nem só um investimento na mídia, um investimento no criativo, um investimento no desenvolvimento da campanha. Existem muitas coisas por trás. E aí, quando a gente fala de testar, eu acho que quando o produto ainda não é muito conhecido, a marca para ali. Aí, às vezes, a gente faz um de doido ali e fala, não, a gente vai fazer sim, tira dinheiro daqui, põe aqui, vai dar certo, acredita comigo. E aí, quando quebra um pouquinho esse gelo e consegue fluir, né? Até para plataformas que já são muito conhecidas no mercado, às vezes a gente vai conversar, querer trazer para a estratégia, a gente vê que faz sentido, vai agregar no resultado, a marca tá, eu não sei se faz muito sentido para mim, não sei como vai ser. E aí a gente fica conversando meses, até que a coisa flua. E eu pergunto, por curiosidade, no sentido de, por exemplo, hoje eu cuido da área de expansão da empresa e eu vendo para América Latina. Então, se a gente fala que o mercado brasileiro é um bebê, saiu do Brasil, ainda é um embrião, talvez. Sim. Então, assim,
a gente enfrenta algumas dificuldades de, por exemplo, eu quero vender no México, mas eu não estou fisicamente no México. Isso já cria uma bandeira de alerta na pessoa lá. E aí você traz cases de N marcas. Olha o tanto de marca que eu rodo no mundo, marcas grandes. E isso dá um reforço positivo. Ainda assim, a marca, não, eu entendo, acho super legal, olha o valor que você está gerando, mas eu não sei se eu quero. Então eu sempre sinto essa energia de desconfiança com algo Sim. novo. E não só isso, para perguntar o como vocês fazem a tomada de decisão que eu sei que não é uma regra para todo mundo, da verba de teste. Porque eu sei que isso tem marcas que estão mais evoluídas e prontas para ter essa tal verba de teste, e Sim. inclusive promovem isso, né? Como tem marcas que de forma alguma mexa no meu time que tá ganhando. Sim. Como que é essa relação? Essa relação é muito complexa no final do dia, porque a gente precisa entregar resultado, né? Então, quando a gente tem alguma verba de teste, algum budget para a gente poder trabalhar, normalmente a gente opta pelo caminho mais seguro pensando no cliente, não pelo nosso desejo de fazer esse teste. Uhum. E quando normalmente a gente consegue testar algo totalmente novo, que a gente não faz dentro de casa, um produto totalmente novo, e aí que eu acho que a parte mais complexa da conversa é quando o meu cliente conhece o meu parceiro pessoalmente. Já cansei de passar por N casos, N momentos que existe o budget dentro da marca. A gente tem um budget para poder testar e se não der certo, tudo bem. E a marca falar, eu preciso conversar com essa pessoa que está do outro lado, pessoalmente ver quem é. E só depois então a coisa flui. Eu acho que existe ainda uma deficiência em passar a segurança que aquele produto vai acontecer para o outro lado. Uhum. E que a presença humana ainda tem uma grande necessidade desse contato pessoal acontecer, sabe? E isso eu vejo que é algo exponencial para o nosso mercado latino. Não só Brasil, a América Latina como um todo. A gente é um povo de povo. Sim, Então, quando há essa conexão de você olhar olho no olho, passar essa segurança, muda uma chave, vira uma chave na cabeça estrondosa. E é interessante que outros mercados já não funcionam tanto assim. Tipo, a gente tem o nosso escritório na Europa, a gente atende 30 países lá e a gente mal fala com os clientes. Isso na sim. nossa mentalidade é algo totalmente utópico. Aqui a gente liga para os clientes e vai almoçar e faz podcast. Sim. A gente quer estar junto, a gente quer fomentar, a gente quer movimentar e ter contato e calor humano. Lá já aconteceu da gente ligar para o cliente, olha, tô olhando sua campanha, tô vendo oportunidade e tudo mais, e o cliente reclamar. Por que você tá me ligando? Vambora, vai vender mais? Não, e pelo contrário, ele falou, ó, fala comigo na virada de mês, eu vou assinar a API e te pagar. Fora isso, toca a tua vida, eu toco a minha e não quero nem saber. Isso Aí é o pessoal verdade. de lá falou isso pra mim, você fica, caramba, cultura é um negócio bizarro, né, Faz cara? muita diferença. Hoje a gente troca com um time de Nova York que atende a Michael Kors, né? Uhum. E as campanhas de rede social da Michael, a gente faz o briefing aqui e eles operam de lá. Eu só falo com a agência uma vez por mês. Quando eu falo. A gente já passou 3, 4 meses sem precisar fazer um call, porque por e-mail a gente resolvia. Eu olhava o resultado, estava acontecendo, tá tudo bem, segue a vida, sabe? E o nosso Exato. mercado realmente ele é muito complexo pela essa necessidade de conexão pessoal física, sabe? Relacionamento. Relacionamento total. Se tá bom, me liga pra gente Exato. comemorar. Se tá ruim, eu vou te ligar pra gente brigar. Se tá Exatamente. morno, se não tá, tem que se falar pra alguma coisa. Tem que falar, tem que ter o cafezinho, precisa existir o almoço, precisa existir o evento. É um esforço bem grande, bem grande. Mas sabe uma coisa que aí, opinião minha, posso estar errado também, mas eu acho isso super legal, porque você conecta os profissionais que muitas vezes estão olhando pro mesmo propósito. E que se não fosse por isso, muitas vezes são pessoas que não se conectariam, né? Sim, E aí você acaba conseguindo criar amizades ou fomentar até o próprio mercado para crescer mais, porque são duas pessoas que por si só carregam suas histórias, suas experiências e que trocam ali e que isso vai impactar alguém em algum momento. Então, eu acho que talvez os outros mercados deveriam aprender um pouco mais com a gente em relação a
relações interpessoais, né? Sim, que é o famoso networking que a gente faz aqui. Uhum. Eu acho que leva a gente a muitos lugares, sabe? E realmente o mercado de fora não tem essa conectividade que a gente tem aqui, o que é muito importante, porque quando a gente pensa em construir uma relação fiel com as marcas, boa parte delas ocorre porque a gente já conhece quem está do outro lado e sabe que o outro lado está fazendo tanto esforço quanto a gente para que a coisa aconteça. E Uhum. aí é quando a diferença ela começa a fazer sentido, né? Total, total. E olhando então de novo para sua trajetória, indo por um caminho aqui de que eu acho admirável, na verdade, porque você é um ponto fora da curva na nossa carreira de marketing digital, né? Você está há bastante tempo na mesma empresa que passou por inúmeras mudanças, mas que você, como um garoto jovem, tinha o objetivo de crescer lá dentro. Não Sim. necessariamente todas as pessoas hoje, ou a grande maioria do nosso mercado, está disposta a isso. O que você Sim. daria de conselho nesse sentido? De acreditei, fiquei, nem sempre estive feliz, mas acreditei, fiquei e fiz acontecer. Eu acredito que o que é muito primordial é você saber o que você quer para sua vida, sabe? Porque o que mais existe no mercado são oportunidades. E Uhum. quando a gente fala de olha para ganho financeiro, hoje em dia eu tenho cada vez mais atenção a isso porque eu tô ficando velho, né? Então a gente Tá precisa nada, olhar. cara. Tá na cabeça. Mas essas oportunidades de você ficar ganhando R$ 500 a mais, R$ 1.000 a mais, agora, talvez daqui a 5, 10 anos, tenha sido o pior erro, a pior decisão que você tomou. Então, acho que quando você sabe o que você quer para sua vida, quando você põe ali seus objetivos, seus sonhos, você constrói isso, talvez essa caminhada fique um pouco melhor de ser feita, porque você entende que a oportunidade vai existir em qualquer mercado, que ganho financeiro vai existir em qualquer mercado, mas tudo depende de como você vai fazer isso. Uhum. E uma das coisas que eu mais falo também, principalmente para os meus amigos mais novos da minha idade, é que não espera você crescer muito rápido indo de uma empresa para outra empresa. Sem você ter conhecimento dessa operação, sem você ter esse conhecimento desse negócio. Porque normalmente quando a gente olha para um cargo de liderança, um cargo de gestão, de direção, de CEO e tudo mais, são cargos que pedem que você saiba sobre o negócio. Uhum. E como você vai saber sobre aquele negócio que você chegou se você não está ali há muito tempo, sabe? Uhum. Então, acredito que o apostar mais e acreditar mais aonde você está faz muita diferença para qualquer carreira. Tem uma coisa que você falou que é o que eu mais falo. Quem é do meu círculo sabe que é uma das coisas que eu mais comento, que é propósito, Sim, objetivo. Uma vez que você tem isso claro, eu acredito que qualquer pessoa, e eu endosso de novo, qualquer pessoa pode qualquer coisa, sim, desde que ela queira. Eu sempre falo isso para as pessoas, porque acho que você, talvez em algum momento já tenha sido assim como eu fui, ou inúmeras pessoas que a gente conhece, nossos liderados muitas vezes replicam esse comportamento. A gente tende a sempre ter uma desculpa para aquela situação. E sim, aí, falando com a minha psicóloga, que eu faço acompanhamento há anos, ela sempre falou uma coisa para mim que é locus interno e locus externo. Sempre que você está com foco no locus externo, porque a gente tende a acreditar que nós somos o herói da nossa própria história. Então, teoricamente, você pode ser o errado, mas a sua narrativa para o mundo vai ser de que não necessariamente você errou. E isso sim, é inerente ao ser humano, tá aqui dentro. Você vai tentar se poupar e culpar o externo. Mas ela fala um ponto extremamente interessante. O externo a gente não controla. A sim. única coisa que a gente é capaz de controlar somos nós. Então, será que a gente está fazendo o que a gente deve fazer hoje para o nosso propósito? Cara, a Exato. hora que você vira essa chave, você Sim, começa a entender tanta coisa que você, putz, mas aquela reunião eu podia ter feito de uma forma diferente. Eu moldei todo o meu planejamento de quarter para bater meta de uma forma totalmente diferente. Eu dependi de outra pessoa para uma coisa que só depende de mim. Você vira o jogo e fala, eu tenho que sim, fazer. Que é o que você falou mais cedo, que pelo que eu entendi, é algo que sempre caminhou dentro do seu da sua cabeça. Por isso sim. que eu perguntei mais cedo sobre o seu background, se você viu isso em algum lugar, você teve os exemplos dos seus tios que você comentou, porque não é uma coisa tão fácil de achar, cara.
É. Isso que a gente tá falando pode parecer extremamente simples, porque hoje a gente é maduro para olhar para isso de uma forma simples. Mas eu vejo que isso faz falta em profissionais que hoje já estão velhos e ocupam cargos gigantes, tipo, o propósito, o objetivo, o olhar para si. Como que você, jovem e hoje continuando jovem, você falou, velho, você não é, você adquiriu essa maturidade, de onde veio isso? Eu acho que por eu ter nascido onde eu nasci, isso teve uma contribuição muito grande na minha vida. Porque, até fazendo um parênteses aqui, eu perdi meu pai muito cedo. Então, toda a minha vida, ela nunca foi desenvolvida igual a do outro. Uhum. Então, acho que desde pequeno eu aprendi a não comparar a minha vida com a do outro. Eu aprendi a me comparar com eu mesmo, sabe? Então, o tempo todo eu sempre busquei ser melhor do que eu fui ontem. Ah, ontem não deu certo, tá, amanhã pode ser melhor. Ah, aonde que eu errei? O que eu vou fazer diferente? Então, eu sempre olhei muito para essa trajetória. Então, por isso eu acabo apoiando muito as visões dos meus tios, que são pessoas com esse comportamento similar. Então, isso casa muito com esse conselho do você olha para o lado sim, para você ter referência, mas não para se comparar. E Uhum. essa construção de propósito, eu também acredito que falta muito para boa parte dos profissionais hoje em dia, que às vezes a pessoa é CEO, é diretor de uma companhia incrível e não está feliz por estar ali. Porque talvez ele nunca quisesse estar ali. Talvez ele só está ali porque ele foi vendo que o amigo dele estava e que ele precisava estar também e foi se forçando a esse movimento o tempo todo. Então, acho que fazer com propósito, sabe? E principalmente, cara, para de se comparar, sabe? Esquece. A sua trajetória é diferente do seu amigo do lado. Então, se inspira nele se ele tá indo super bem, mas não se compare de forma alguma, porque o esforço que você faz em cada situação é totalmente diferente. Total. E o background é diferente, as experiências são diferentes, não tem como comparar duas histórias, duas pessoas, porque tudo que envolve vai ser diferente, né? Sim. E é até um ponto interessante, porque muitas vezes a gente espera que as pessoas evoluam, mas cada um tem o seu próprio tempo de absorção e crescimento, né? Sim. Indo para um fechamento, e eu gosto de fechar com uma pergunta, não é uma pergunta, na verdade, é uma solicitação encarecida, para você deixar um conselho para quem está assistindo a gente. Esse conselho pode ser o que você quiser, mas é para que quem esteja assistindo se inspire, e pode ser uma experiência que você teve, um livro que você leu, algo que alguém te disse em algum momento, qualquer coisa. Eu acho que o meu maior conselho para todo mundo é tenha os seus sonhos e objetivos pessoais e conecte tudo isso com o que você quer alcançar de realização profissional. E isso é o que me moveu até aqui, sabe? Que eu acredito que vai mover boa parte do todo que a gente participa, porque a gente ignora um pouco esse senso de precisar ficar se comparando ao outro. Você começa a fazer mais por você, porque você sabe onde você quer chegar. Você não tá ali indo com toda essa maré que tá chegando agora, Uhum. e por isso você tá se forçando a todos esses movimentos de estar onde você não quer estar, só porque é importante você estar ali, sabe? Então, acredito que você entender o que você quer para você mesmo faz total diferença em todo o processo. Então, por isso que eu brinco muito que eu falo, cara, a caminhada, ela nunca vai ser fácil, nunca vai ser árdua quando você tem grandes ambições de chegar a grandes posições, construir grandes negócios, mas ela pode ser um pouco mais leve se você estiver fazendo isso em prol de algo que você quer fazer. Então, você consegue deixar essa rotina um pouco mais fluida. Sensacional. E muito obrigado por essa contribuição. Pedro, a gente precisa fazer um corte com isso aqui, por favor. Tu, eu queria agradecer de coração você ter aceitado participar. E principalmente porque eu fiquei sabendo 2 segundos antes da gente começar que foi o primeiro podcast que você fez Foi na o vida. primeiro, nossa, eu estava super nervoso. Que Mas nervoso, deu não. certo. Pelo amor de Deus, deu super certo. Eu quero agradecer do fundo do coração você ter aceitado, você estar aqui, Nada, que compartilhar isso. sua história. Se quiser voltar em algum outro momento, vamos falar sobre isso. De repente a gente monta uma pauta junto para falar sobre temas polêmicos do nosso mercado, coisas que a Sim. gente possa, de repente, atuar em cima para compartilhar curiosidades. Mas de verdade, queria muito agradecer você
ter estado aqui e compartilhado tudo isso que você compartilhou. Nada, o prazer é meu, Gabs. Eu acho que desde a nossa primeira conversa lá atrás, você, a Karen, todas as pessoas que participaram nesse processo sempre foram muito abertos. Então, estar aqui hoje, batendo esse papo com você, compartilhando um pouco de conhecimento, para mim é muito gratificante. Então, obrigado aí por toda a parceria, por toda essa conexão que a gente desenvolveu aqui. E, gente, eu quero agradecer vocês por terem estado aqui até o final também e deixar frisado que a gente faz as nossas gravações no Blue Space. Então, se vocês têm curiosidade, têm vontade de estar aqui como nós, conversar com pessoas que vocês têm curiosidade de conhecer, fomentar o mercado que vocês trabalham, compartilhar conhecimento ou simplesmente brincar aqui com pessoas sobre temas adversos, esse aqui é o lugar que vocês podem deixar a criatividade de vocês voar. Então, procura a gente vai estar com o QR Code na tela, vai ter também o nosso contato na descrição do vídeo, vocês têm o meu Instagram também, podem me chamar que a gente vai atender vocês com o maior prazer. E é isso, gente, muitíssimo obrigado mais uma vez, Túlio, por estar com a gente, e é isso.